Olá, sejam muito bem-vindos! Vamos pensar um pouco. E se a história de Jesus fosse contada não como um mito, sabe? Uma coisa divina, mas sim como a vida de um homem de carne e osso? Pois é, hoje a gente mergulha de cabeça na obra que fez exatamente isso. O Evangelho segundo Jesus Cristo, do gigante da literatura, o ganhador do Nobel, José Saramago. Então, vamos lá, direto ao ponto. Este livro não é uma daquelas releituras tradicionais, não. É uma reimaginação, assim, radical mesmo. Tudo é contado de uma perspectiva que é profundamente humana, uma perspectiva que questiona, que duvida e que tenta, de alguma forma, entender o que é divino através do que é humano, da carne e do osso. Essa é a grande questão que o Saramago joga no nosso colo. É o motor de cada página desse romance. E para a gente entender como ele vai construindo essa resposta, a gente precisa primeiro olhar para a ferramenta mais poderosa dele, a voz do narrador. Para sacar a genialidade do Saramago, a gente tem que começar pelo estilo. Ele não joga a gente direto na história. Não. Em vez disso, ele primeiro nos ensina a olhar, a desmontar aquilo que a gente acha que já conhece de cor e salteado. Isso aqui é brilhante. Em vez de começar com um evento sagrado, nascimento, Saramago começa com a representação de um evento. Ele nos obriga a olhar para uma pintura, uma gravura e a analisar aquilo como uma obra de arte, uma construção feita por mãos humanas. E logo de cara, o narrador já manda essa frase para estabelecer o seu ponto de vista. É uma voz analítica, quase fria, que fica o tempo todo nos lembrando, olha, estamos lidando com interpretações, com tinta e papel e não com uma verdade absoluta. Ele está preparando o terreno para a gente questionar tudo. E essa especulação não para. O narrador usa a expressão deve de ser. Ele não afirma, ele deduz. As figuras sagradas são tratadas como escolhas artísticas, como personagens numa composição e não como certezas históricas. É um verdadeiro mestre da desconstrução em plena ação. Agora vamos avançar um pouco e ver como essa abordagem se aplica aos personagens principais. Saramago simplesmente tira José e Maria daquele pedestal de vitral de igreja e os coloca com os pés firmes no chão de terra batida de Nazaré. Essa comparação aqui ilustra a diferença de um jeito perfeito. A Sagrada Família que a gente conhece é icônica, quase etérea, né? Já a família de Saramago, ela é física, cheia de preocupações mundanas, de rituais diários e de todas as complexidades de um casal absolutamente comum. O romance nos leva para dentro da casa deles. A gente quase sente o cheiro, o calor do corpo do outro na esteira, ouve os galos cantando. Saramago descreve a experiência física de acordar, aquela consciência voltando lentamente para o corpo. É de um realismo que chega a ser visceral. E aí, no meio dessa realidade, vem esta oração. Para nossa sensibilidade de hoje, é chocante, mas Saramago usa isso para enraizar o José firmemente na sua época, na sua cultura, na sua fé tradicional. Não tem romantização aqui, é a realidade dura de um homem do seu tempo. E logo em seguida, a gente ouve a oração de Maria. Essa justaposição é uau! É poderosa, ela não se rebela, ela aceita, que era o esperado de uma mulher naquela época. Essa dinâmica define a relação deles e toda a estrutura social que Saramago quer explorar. O ponto central é a humanidade crua desses personagens. Se a vida doméstica deles já é bem no chão, a intervenção divina é ainda mais estranha. A Anunciação, um dos momentos mais icônicos do Evangelho, é transformada em algo completamente inesperado. Esqueça a luz celestial, as asas brancas, o divino aqui se manifesta através de um mendigo esfarrapado, uma figura que parece ter saído da própria terra. A cena toda é perturbadora, ambígua, ela deixa mais perguntas do que respostas e vai apagando aquela linha que separa o milagre do delírio. E essa é a mensagem central do anjo. Não é uma promessa de glória, mas uma declaração sobre o ciclo da vida, da morte, do destino. É uma visão filosófica que vai permear o romance inteiro, sugerindo que o destino de Jesus faz parte de um ciclo inescapável, tão terreno quanto o pó que o anjo segura na mão. Então, depois de ver esses exemplos, qual é a grande questão? Por que essa abordagem do Saramago ressoa tão forte até hoje? Vamos tentar sintetizar as ideias principais. Resumindo, os pontos-chave são esses. Primeiro, um narrador que nos força a questionar a própria história. Segundo, a celebração do humano que traz o mito para a nossa realidade. Terceiro, a exploração daquela linha tênue entre fé e dúvida. E, por fim, a ousadia de reescrever um texto fundamental para discutir poder e sacrifício.
E a gente termina com essa pergunta que é, na essência, o desafio que Saramago nos deixa. Ao trazer o sagrado para a Terra, ele o destrói? Ou será que, talvez, apenas talvez, ele nos permite encontrar esse sagrado de uma maneira mais autêntica e profunda? A resposta, claro, fica para cada um de nós. Obrigado por acompanharem.